Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou estar falando da quarta parte aqui do Jesus Recordado, quarto vídeo, né, do James Dunn. Então, nesse vídeo eu vou começar falando do capítulo 8, página 239 do livro. Há vários ecos da tradição sinótica nas cartas de Paulo, mas em nenhum lugar nas cartas de Paulo ele se refere explicitamente ao Jesus histórico, e tampouco ele cita a autoridade de Jesus para dar mais ênfase na mensagem que ele está passando. Tiago e 1 Pedro, nas suas cartas, já da segunda geração do cristianismo, né, eles também apenas ocasionalmente citam Jesus como autoridade para os ditos que eles mencionam. Então, geralmente, o ensino que ecoa a tradição de Jesus é simplesmente parte de uma mensagem mais ampla, sem atribuir explicitamente a uma fala do Jesus histórico. Para James Dunn, isso mostra a confiança de Paulo de que essas comunidades elas já recebiam essas mensagens de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, por via oral, da tradição de Jesus. Ou seja, tais lacunas na carta de Paulo eram cobertas pela tradição oral. Essas cartas não eram consideradas um meio de instrução inicial sobre a tradição de Jesus para as novas igrejas. Essa tarefa cabia à transmissão oral. Então, James Dunn está sempre raciocinando em termos de que, para essas primeiras comunidades, a transmissão oral tinha um peso maior do que a própria carta. Robert Bultmann, ele destacava que não havia um interesse histórico, biográfico nos evangelhos. Então, a influência dessa visão do Bultmann, de que os evangelhos não eram biografias de Jesus, persiste ainda até hoje. No entanto, esqueceram de dizer que Bultmann ele falou isso reagindo à confiança dos historiadores liberais da primeira busca de que seria possível eliminar toda a teologia do discurso, dos textos, né, e resgatar o Jesus histórico, livre dos dogmas atuais. Os historiadores liberais acreditavam nisso. O Bultmann ele quis argumentar que isso era impossível. Está tão impregnado de teologia que não tem como separar. Então, nesse sentido que o Bultmann falava que os evangelhos não deveriam ser vistos como um registro biográfico, Kaller mostrou que os historiadores cobriam as lacunas evidentes com retroprojeção. Portanto, o que Bultmann estava refutando era a possibilidade de escrever uma biografia no conceito moderno de biografia de Jesus. É evidente que os evangelhos não tinham essa proposta de fazer uma simples biografia. A proposta dos evangelhos é pregar o evangelho, é difundir o querigma, é um instrumento de propaganda cristã. Mas é evidente que no meio disso, segundo James Dunn, que havia uma sobreposição entre evangelho e biografia, ou seja, havia sim um interesse histórico considerável ao recontar as histórias de Jesus. Embora se possa recorrer a outros textos que não os evangelhos sinóticos para reconstruir o Jesus histórico, é muito mais provável que encontremos a figura mais ampla da tradição sinótica do que em qualquer outra fonte ou combinação de fontes. Então ele vai junto da linha de John P. Meyer de que de todos os textos, ainda o que a gente tem mais significativo em torno de Jesus histórico, a gente recupera a partir dos 4 evangelhos, dos 3 evangelhos sinóticos principalmente. James Dunn destaca que a forma de transmissão oral ela difere radicalmente de uma edição literária. Ele diz assim: na tradição oral, uma narrativa de uma história não é em nenhum momento, não é em nenhum sentido uma edição de uma narrativa anterior. Todas elas partem do mesmo assunto e tema,
mas as formas de contar são diferentes. Cada narrativa oral, ela é uma performance da própria tradição. Nossa expectativa, portanto, deve ser a da transmissão oral da tradição de Jesus, com uma sequência de recontagens, cada uma começando do mesmo depósito de acontecimentos e ensinamentos lembrados pela comunidade, e cada uma tecendo o enfoque comum em padrões diferentes para contextos diferentes. A conversão de Paulo, por exemplo, que é relatada em Atos, capítulo 9, versículo 1, em capítulo 22, versículo 1 e capítulo 26, versículo 9. Nós temos 3 relatos ali que, no detalhe, eles divergem. Por exemplo, no capítulo 26, Saulo e os 2 companheiros caem no chão. No capítulo 9, apenas Paulo. Mas o diálogo de Jesus, as falas de Jesus que são reproduzidas ali, elas são idênticas. Ou seja, isso vai na teoria do James Donn. Ou seja, o conteúdo que é essencial, a variação é mínima. O detalhe, aquilo que é acessório na história, aquilo vai variar conforme as tradições. Então, a suposição quase inata, aqueles formados na cultura ocidental, nossa cultura, isto é, uma cultura literária após a imprensa, né, de que as tradições sinóticas devem ser analisadas em termos de uma sequência linear de edições. O Bart Ehrman fala, foram cópias em cima de cópias de cópias de cópias, como se todo o processo de transmissão fosse literário, né? Onde cada versão sucessiva pode ser concebida apenas como uma edição do seu predecessor. Essa perspectiva, que está lá no Bart Ehrman, simplesmente distorce a percepção crítica e estraga a análise dela resultante. Por quê? Porque ignora a tradição oral. A transmissão da tradição da narrativa tem características orais demais para poder ser ignorada. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, nós temos Mateus 6, versículo 7, Lucas 11, 1. Há pequenas variações. É quase certo que os primeiros discípulos cristãos, eles não conheciam essa tradição apenas porque ouviram em algumas leituras. Não, eles a conheciam porque eles oravam todo dia aquela oração, possivelmente diariamente. Como explicar então uma variação? A resposta está em diferentes tradições orais. 2 padrões ligeiramente diferentes de orações litúrgicas. A hipótese de desenvolvimento litúrgico, ao invés de uma redação literária unilateral, faz muito mais sentido. Reflexo disso é que na Escócia, os oradores dizem: perdoai as nossas dívidas, como em Mateus. E na Inglaterra se diz: perdoai as nossas transgressões, como em Lucas. 2 tradições diferentes. Erro do copista? Não, tradições orais diferentes. Cristãos eram reconhecidos entre si, rezavam Pai Nosso, tal como em Mateus, rezavam Pai como em Mateus, e Mateus tem só Pai, né? Ou Pai Nosso que está no céu. Essa versão é de Lucas. Então, essa pequena variação entre Pai e Pai Nosso, diferentes traduções. Outro exemplo são as variações do registro da última ceia. Segundo Mateus 26, 26 e Marcos 14, 22. Em Mateus se diz que ao tomar o cálice, isso representa o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Em Marcos, omite essa referência a perdão dos pecados. Lucas 22, 17 e 1 Coríntios 11, 23
também não se referem a perdão dos pecados, presente apenas em Mateus. Em Mateus e Marcos, o foco está no vinho e no sangue, enquanto em Lucas e 1 Coríntios o foco está no cálice. Novamente, um ritual que, por certo, foi repetido várias vezes. Por que temos então essa diferença entre a celebração da Eucaristia? Ela mostra uma tradição oral viva, antes e depois de ter sido escrita nos Evangelhos. Essa diferença na Eucaristia a gente vê na Didaquê, na disciplina dos 12 apóstolos, documento lá do século II, que reflete a variação da celebração da Eucaristia. Da mesma forma, nós temos variações também no Sermão da Montanha, que em Mateus aparece como Sermão da Montanha, em Lucas aparece como Sermão da Planície. E o conteúdo do sermão também tem pequenas variações. Elas podem ser explicadas por variações na forma em que essa mensagem foi transmitida oralmente. Então, James Don diz assim: eu não tenho desejo algum de negar a existência de um documento que, se referindo ao Evangelho que, muito menos negar a prioridade de Marcos. Contudo, no caso do material que, somos confrontados repetidamente com tradições dentro de diferentes materiais sinóticos, que estão claramente relacionados entre si, que eram evidentemente lembrados e valorizados como ensinamentos de Jesus. Essa relação entre variantes é mais claramente compreendida se entendermos que havia uma tradição sendo transmitida oralmente. Não havia preocupação em lembrar as palavras exatas de Jesus. Esses ensinamentos foram lembrados como dados por Jesus enquanto ele ainda estava com seus discípulos. Tais diferenças não podem ser explicadas unicamente em termos de redação literária, variantes textuais. Podemos estar confiantes de que pelo menos boa parte das versões da tradição de Jesus foram preservadas nos evangelhos sinóticos, já estavam começando a tomar forma naquela pregação antes da Páscoa dos primeiros cristãos. Ou seja, as tradições de Jesus tinham como principal meio a tradição oral e não a proclamação única e especial feita por evangelistas em situações missionárias. A transição do aramaico para o grego introduziria as mudanças de nuance, como ocorre com qualquer tradução. Então, a proposta de Bultmann, seguida pela busca do Jesus histórico que se seguiu de entender a tradição de Jesus de forma exclusivamente literária, composta por uma série de camadas, acabou levando à desilusão de se poder agora retirar tais camadas teológicas para recuperar o que seria a camada primária. Essa perspectiva de enxergar o texto como composto por diferentes camadas e que é possível se retirar essas camadas está simplesmente equivocado. Trata-se de uma imagem inadequada, segundo James Don. Uma recontagem oral não é, de forma alguma, uma nova edição literária. Ela não foi trabalhada em cima de uma recontagem anterior, simplesmente porque a versão anterior não estava lá para ser consultada. Na transmissão oral, uma tradição é narrada, ela não é editada. Enquanto o conceito de camadas literárias implica um distanciamento crescente da camada original, você vai botando camada em cima de camada a ponto do texto ficar muito diferente do original. Né? O texto seria o texto puro, autêntico. O conceito de narração oral, ela permite uma franqueza e uma interação imediata com o texto vivo central. A tradição de Jesus não deixou de circular de forma oral simplesmente porque havia sido escrita. Então, mesmo com os primeiros textos, essa transmissão oral continua acontecendo. Quando as igrejas recebem os evangelhos, essas igrejas já possuíam na forma oral as suas primeiras tradições. Segundo James Don, estou convencido de que a forma verbal e as variações da maioria das tradições sinóticas, dos evangelhos sinóticos, são melhor explicadas pela hipótese de um estágio oral, que exclusivamente do que ao invés exclusivamente nos termos de dependência literária. Não se trata de variações simplesmente literárias.
Suspeito que o sucesso ou fracasso dessa tese dependerá em grande parte em que os leitores consigam mudar suas configurações de fábrica de literário para oral. A nossa configuração é sempre raciocinar em termos de uma transmissão literária. O que James Dalton está chamando a atenção é: isso é anacronismo. Você tem que se colocar na situação da época em que esses textos, em sua maior parte, eles eram transmitidos, essa mensagem de Jesus era transmitida de forma oral. Muito obrigado, então.